O trem aqui saiu do lugar, rapaz. Tudo Nós bom, Fabiana? estamos aqui na dança. Tudo bem, gente? Bom dia. Obrigada por estar aqui. Peraí, achei. Fabiana Bom Araújo. dia, Fabiano, meu xará. Sim. Fabiano. Fabiana Araújo vai falar sobre Anvisa, o que é e como funciona, né? Fabiano é coordenador de gestão da qualidade em processos da Anvisa, administrador graduado pela Universidade de Brasília em 2002, especialista em gestão de vigilância sanitária pelo Hospital Sírio-Libanês, servidor da Anvisa desde 2007, atuando como coordenador de gestão da qualidade em processos organizacionais, assessoria de planejamento, professor da UNB, da Universidade Aberta do Brasil, tem diabetes, diagnosticada em 2000, é triatleta e ultramaratonista. Seu diabetes é tipo 1, Fabiana? Um. Isso é Tipo tipo 1. um. É isso aí. Então, Fabiana, a palavra é sua e vamos lá conhecer que bicho é esse, né? Anvisa. Esse é um. Acho que é um papo bem interessante para a gente aqui. Gente, primeiro agradecer demais. Acho que o trabalho de vocês, Mônica, Fabi, Lívia, de juntar esse grupo, de formar essa discussão, de compartilhar esse momento com essas pessoas aqui, com esse grupo, é fundamental. Me sinto bem feliz de fazer parte do movimento Influências, de estar aqui também podendo compartilhar um pouco. Só fazer um comentáriozinho, eu estou me sentindo velho com a palestra da Raquel, que ela foi presidente da empresa Júnior de Ciência Política, né? E eu formei a Federação de Empresas Júnior de Brasília, isso em meados do começo do século, né? Então, ver gente do movimento Empresa Júnior aqui também é legal. Então, tem um pedacinho. Então, vamos falar logo de Anvisa? E aí, só para começar. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então, assim, para falar de Anvisa, eu vou aproveitar a fala da Débora logo. A Débora ela falou que lá no artigo 196 da Constituição, que na saúde a gente tem um compromisso, né, de promoção, proteção e tratamento, né, e cuidado. E promoção e proteção são objetivos da Anvisa. Na lei de criação da Anvisa, a gente coloca isso como foco. Então, só para falar um pouco disso, eu queria começar essa fala com esse slide, já deixando claro isso. Eu estou na Anvisa como servidor desde 2007, então sempre atuei na área de planejamento, passei um tempo um pouco mais rápido na área de medicamentos e tenho atuado na área de melhoria de processo. Então, desenhando a forma como a Anvisa trabalha e como os nossos processos são organizados para atender os nossos objetivos. Então, só falando o que é a Anvisa, né? A gente tem a missão de proteger e promover a saúde da população de forma integrada com o SUS. A Débora bem colocou, nós fazemos parte do SUS. A gente tem uma preocupação muito grande com os riscos inerentes aos produtos que a gente utiliza, então os produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária. A visão de futuro da Anvisa, de ser uma instituição realmente promotora de saúde, cidadania, desenvolvimento, atuando de forma ágil, transparente, eficiente e realmente uma instituição consolidada na visão nacional e internacional no controle sanitário e no cuidado da saúde. Aí só alguns valores, que eu acho que é importante destacar também, né? Em relação à visão sistêmica, ética, transparência, equivalente ao SUS, e assim como parte do SUS também, existe um Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que a Anvisa atua como coordenadora, mas a gente tem as vigilâncias sanitárias de estados e municípios também atuando. Então, boa parte que eu vou falar aqui, na hora que a gente entrar nos processos de registro, tem uma atuação forte de estados e municípios também. E aí, assim, um ponto que é crítico para a gente é essa visão de conhecimento como ponto de como fonte de ação. E aí eu vou explicar um pouquinho por quê. Tanto, isso é uma visão bem geral de Anvisa. Só que se a gente for falar de Anvisa, muita gente compara assim, não, o que é a Anvisa? É parecido com o FDA americano, né? O FDA ele tem um foco muito forte na parte de medicamentos. A Anvisa tem uma visão um pouquinho maior do que isso. Então, a gente está falando de uma instituição que regula e fiscaliza, né, controla parte de medicamentos, de alimentos, de cosméticos, de produtos de higiene, de perfume, de saneantes,
qualquer produto relativo à inovação que envolve risco à saúde, então engenharia genética, está sob regulação da Anvisa, equipamentos e materiais médicos, produtos imunobiológicos, parte de órgãos, tecidos, transplantes, parte de radioisótopos, a parte por exemplo, de raio-x, parte de cigarros é regulado pela Anvisa, reagentes para diagnóstico, produtos de diagnóstico no geral, serviços de atenção ambulatorial, os próprios serviços de saúde são regulados pela Anvisa. Então, você pega tudo que implica em inovação tecnológica, incorporação de tecnologias, também passa por uma ação da Anvisa, incorporação de novas tecnologias que envolvem tratamento de saúde, serviços de apoio diagnóstico terapêutico. Então, assim, é uma gama gigantesca de assuntos. E pensar, como é que a gente regula isso se a gente não tem conhecimento como fonte de ação? E aí, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, a Anvisa, hoje ela tem pouco mais de 1.600 pessoas. Na verdade, esse número está caindo, porque parte dos servidores da Anvisa são de um concurso que começou ali em 2005, um quadro que começou a ser formado em 2005. Outra parte, e grande parte, quando eu entrei na Anvisa, a gente era 3.000 servidores, hoje a gente está com em torno de 1.600. O pessoal está aposentando e a gente não tem vagas de reposição. Então, esse é o corpo da Anvisa hoje. A gente tem estrutura em todos os estados, então existem unidades da Anvisa no Brasil inteiro. A gente tem uma estratégia definida assim, bem para evoluir e conseguir atender a necessidade da população. E aí, só alguns números que eu trouxe para vocês terem uma ideia do que a Anvisa trouxe de... Isso aqui são dados de 2022, então a gente está falando de mais de 500 registros de medicamentos. Agora um número que é interessante. Falando de 88 registros de alimentos. Fabiano, mas é tão pouco registro de alimentos? Não, porque boa parte do registro de alimentos é feito em estados e municípios. Então, o caso aqui, a Anvisa está falando de medicamentos, por exemplo, da categoria infantil, que tem um outro tipo de cuidado. Então, parte de dispositivos médicos. E só um comentário interessante. Esses dias eu sou usuário de bomba de insulina, né? E aí encontrei com um colega da área de produtos para a saúde. E aí ele viu a bomba e falou, não, Fabiano, e essa daí foi eu que autorizei. O que você está achando dela? Que você acha do produto? E aí é interessante ver isso, porque boa parte do trabalho que a gente faz de análise, eu vou mostrar, ele é documental. A Anvisa ela não tem um laboratório, ela não faz testes dos produtos. A gente recebe informação documental e faz a análise em função de parâmetros que são definidos em legislação. Então, foi muito, muito interessante ver isso de um colega servidor. Então, a parte de... você quer viajar para fora do país, você tem a parte de certificados de vacina, que alguns países exigem. Então, isso aqui é toda a visão de funcionamento da Anvisa e resultados que a gente teve em 2022. E assim, o foco dessa conversa aqui, e aí pensando no nosso grupo como influenciadores, e é uma coisa que eu escuto bastante, não, por que a Anvisa não registra uma bomba de insulina que está sendo vendida lá fora? Por que a Anvisa não autoriza determinado tratamento? Como é que funciona isso? Eu acho que para a gente como influenciador, eu queria dar muito foco nessa visão bem específica, como é que funciona o processo de registro? Então, assim, quando a gente está falando do processo de registro, a gente está falando de uma ação que é feita pela indústria. A indústria faz pesquisa, a indústria desenvolve tecnologia, a gente viu isso e foi um grande marco para a gente, a questão da vacina. A vacina, a gente viu um esforço dos laboratórios, da indústria, de desenvolver a solução. Só que esse trabalho do mercado. O mercado desenvolve, busca a solução, e eu posso ter, por exemplo, um agente público, como foi o caso da Fiocruz, também trabalhando nisso. Então, o mercado faz esse trabalho. E aí eu peguei aqui como exemplo, assim, o caso de medicamento. Quando eu estou falando de um medicamento, a gente tem algumas leis que dão base para essa análise. Então, a Anvisa vai pegar
com base nesses parâmetros. Então, a 6360, que é a Lei da Vigilância Sanitária, que é de 76, a 9782, que é a própria lei que cria a Anvisa e estrutura e define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como essas várias RDCs, que são normas que a Anvisa publica, que ditam como um produto deve, que informações a gente deve receber para que um produto seja avaliado. E aí um ponto, quando eu vou falar de uma indústria, e até um caso que a gente viu agora, com a questão aquele caso das insulinas que não tinham registro no Brasil e o Ministério da Saúde estava buscando a compra, as empresas elas têm que ter, um ponto que é obrigatório, uma autorização de funcionamento. E essa autorização de funcionamento é dada pela Anvisa. Só que como é que a Anvisa faz isso? A Anvisa faz isso indo à fábrica, indo à indústria e verificando se aquela planta fabril tem condições sanitárias de produzir determinado tipo de produto ou medicamento. Então, esse faz parte do nosso esforço. E aí, o que a indústria faz? Ela consolida as informações desse pedido de registro, de todo o trabalho de pesquisa que ela fez, e envia para a Anvisa. E a partir dessas informações, a Anvisa vai registrar ou não um produto. Ah, Fabiana, vai registrar ou não é uma negativa direta? Não, eu posso ter exigências, pedir esclarecimento de informação, é um processo que pode levar algum tempo. O que a lei define é que a gente teria 90 dias para conceder o registro de um produto, desde que o processo chegasse com todas as informações completas atendendo à legislação. A partir dessa análise, aí uma grande questão. A Anvisa fez a análise, autorizou o produto. O que acontece daí? O produto vai para o mercado? Essa também não é uma decisão da Anvisa. Essa é uma decisão que volta para a indústria. Então, a indústria tem um papel muito grande. Quando a gente está falando de assistência farmacêutica, que foi o ponto da fala anterior, assistência farmacêutica tem muito a ver com o produto que está no mercado. A empresa pode ter registro de um produto e não ter interesse de comercializá-lo. A decisão é da indústria do que vai ser posto no mercado. E a Anvisa, por exemplo, no caso de medicamentos, a gente faz a Secretaria Executiva da CEMED, que é uma câmara interministerial que regula preço de medicamentos. Então, por exemplo, um medicamento, antes de ir para o mercado, ele se propõe a um determinado valor para pagar aquela pesquisa que foi feita em relação a ele, a Anvisa se manifesta e essa Câmara Interministerial aprova ou não aquela proposta. Então, e a partir disso é que um produto vai para o mercado. Então, quando a gente está falando do papel da Anvisa, e a gente como influencer, a gente recebe muita... Eu particularmente recebo muito pedido, e assim, até não é uma informação que eu divulgo muito no meu perfil no Instagram, meu papel na Anvisa. Eu falo muito mais do esporte, diabetes, do que a atuação dentro da Anvisa, mas mesmo assim eu recebo esse tipo de questionamento. Ah, por que a Anvisa não libera tal produto? Eu vejo muita empresa falando, não, tem produto tal que tá com pedido de registro na Anvisa há 5 anos. E às vezes eu penso, mas qual é o número do processo? O que está acontecendo? Qual foi o pedido que foi feito? Como está isso? Não, às vezes não tem nem o pedido. E aí, como é que a gente consulta isso? A gente lê. Dentro do portal da Anvisa, a gente tem uma área de consultas, eu coloquei aqui o link direto, mas dá para achar pelo site, onde a gente pode buscar informações sobre tudo que está registrado no país. Então, desde medicamentos, alimentos, produtos para a saúde, eu posso fazer uma pesquisa mais geral para tentar descobrir tudo, ver várias informações sobre o que está, ver tudo sobre um produto registrado. Então, eu peguei 2 telas aqui só de exemplo. Fabiano, 1 minuto, tá? Por favor. Tranquilo, já estou no finalzinho. Beleza, obrigado. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, que assim, na hora que eu faço uma consulta dentro do portal da Anvisa e localizo um produto, eu tenho informação. Por exemplo, eu peguei aqui sobre o sistema de infusão de insulina, poderia ter pegado por bomba de insulina também, que é outro termo que consta lá na base. Eu consigo ver tudo do produto, inclusive bula, manual, toda a informação que consta dentro do processo e que é pública. E aí foi um caso interessante quando a 780G foi liberada no Brasil, porque pouco antes da liberação já começaram a divulgar, não, tá... Pô, na verdade, logo depois da liberação, antes do anúncio da comercialização, não, tá liberado, vai...
já vai estar no mercado. Você já entrava no site da Anvisa, aqui na parte da consulta de produtos, e já conseguia, inclusive, baixar o manual. Então, eu só queria dar uma passada geral, só para vocês verem assim, qual é o papel que a Anvisa tem dentro do registro de produtos. Visão bem geral, gente, bem só mais de entendimento de contexto, até pelo tempo que a gente tinha. Então, gente, Obrigada. obrigado, disposição. Obrigado, Fabiano. Foi bem legal de saber como é que é esse processo da Anvisa, que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Tem uma pergunta aqui para você. Fabiano, e Diga. os glicosímetros? A Anvisa que deveria liderar o processo e solicitar o selo em metro? Como é que funciona hoje o glicosímetro? O glicosímetro, a gente faz a regulação do produto. E aí, a autorização de produção dele está lá constando no processo. A gente tem um projeto já de alguns anos de avaliação da qualidade dos glicosímetros no Brasil. Hoje, a gente não tem laboratório credenciado no Brasil para fazer testagem e avaliação dos glicosímetros. Não é só uma questão de metro. Porque, por exemplo, na hora que eu falo o glicosímetro, e a gente tem, por exemplo, eu lembro muito quando eu usei o Libre durante algum tempo. E como todo mundo que usou o Libre, a gente tem uma diferença de valor entre a ponta de dedo e o resultado que está no sensor. Ah, isso pode? Tem uma margem de erro considerável dentro do registro. Como é que a gente E até porque as tecnologias são diferentes. Então, existe no registro a tentativa de minimizar isso, de minimizar esse gap entre uma tecnologia e outra. O teste entre glicosímetro, para a gente falar qual que é mais preciso, isso a Anvisa já está buscando, já tem algum tempo, a definição de um processo junto a laboratórios parceiros para fazer a qualificação do glicosímetro. Mas tem uma diferença mesmo, de um aparelho para outro. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, Fabiano. Explica para a gente como funciona um produto que precisa de mais de uma homologação em agências reguladoras, como, por exemplo, dispositivos médicos que têm transmissores, como bombas de insulina ou sensores. A homologação fica condicionada ou cada um dá a sua? E o produto só pode ser comercializado após todas as certificações obrigatórias? O produto só pode ser comercializado depois de todas as certificações. Então, assim, por exemplo, caso de bomba de insulina, bem específico. Bomba de insulina, a gente tem algumas questões lá em relação à comunicação, radiofrequência e tal, mas eles não são regulados pela Anatel, nesse caso específico. Fica todo sob regulação da Anvisa. Agora, se você tem mais de uma agência reguladora, mais de uma instituição envolvida, só pode ser comercializado após a manifestação de todos. Agora eu vou pegar um caso bem específico, por exemplo, caso de agrotóxicos. Agrotóxicos, a Anvisa é parte do processo regulador, mas a gente tem também o Ministério da Agricultura se manifestando, que é o dono do processo, efetivamente, e o IBAMA, que fazem manifestação dentro desse processo. Então, ele só é comercializado ou retirado do mercado, ou feita uma alteração no registro, com a manifestação dos três. Então, Uhum. depende muito do produto. Tá. Tem mais uma aqui, a última pergunta aqui, Fabiano. Existe algum caminho possível para que um sistema como o APS, Sistema Aberto de Pâncreas Artificial, seja autorizado pela Anvisa? Como eu comentei no começo, quem é que pede? Quem é que vai pedir que esse produto, que o APS, por exemplo, seja um modelo certificado ou autorizado pela Anvisa? Hoje o APS ele é um desenvolvimento fora de bula, né? Tanto que eu junto três fabricantes diferentes, né? Eu tenho o Libre, eu tenho o Miau Miau e eu tenho a bomba de insulina e ainda tem o quarto elemento que é o programa desenvolvido lá no celular. Então eu Uhum. tenho 4 tecnologias distintas interligadas. Esse off-label é feito assim realmente fora de padrão. Quem é que pediria o registro desse produto? A Entendi. primeira coisa é saber quem é que é o dono disso. Hoje não tem um dono do APS. Quem é que pediria essa integração como uma solução de tecnologia? Ô, Fabiano, só, desculpa interferir, mas eu sei que lá fora o FDA já está considerando isso, né? Aí a curiosidade como, porque se não tem, não é quem que está pedindo isso,
Legal você falar. Acho que é uma boa pergunta. Quem é que está pedindo isso ao FDA? Porque aqui no Brasil, assim, a gente não tem esse proprietário que faça esse pedido. Pelo menos não até agora. Pelo menos não até agora. O FDA ele pode estar considerando e ter um pedido de análise disso lá para eles. Pensa também que são modelos de legislação diferentes. Nosso modelo de entendimento legal é diferente do FDA. E até os objetos de regulação também são diferentes. Beleza. Fabiano, muito obrigada. Vamos passar agora para a nossa